Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos nessa manhã. Hoje nós iremos estudar essa epístola tão fantástica, tão preciosa para as nossas vidas, que é a Epístola aos Hebreus. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma breve oração. Curvemos as cabeças. Senhor meu Deus, sim, graças te damos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, Senhor. Lembramos daqueles sim, que estão enfermos e rogamos pela tua cura, Senhor. Usa a vida do Binho, usa a minha vida. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Assim te pedimos, ó Pai. Amém. Amém, Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Antes da gente iniciar propriamente a carta escrita aos Hebreus, quando lê a Bíblia ou está estudando as Escrituras Sagradas, já se perguntou por que a Bíblia usa essa terminologia? Ora hebreus, ora israelitas, filhos de Israel, e ora judeus. Então, a título de curiosidade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando nós voltamos ao Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, nós vamos então lembrar do dilúvio, dos filhos de Noé. Lembram? Vamos fechar os olhos aqui, a memória. Cã, Sem e Jafé. Este filho Sem foi uma geração muito boa, eles fizeram o que era bom perante o Senhor. E ele foi gerando filhos e filhas, e nós vamos então encontrar um homem chamado Éber. Diz os estudiosos que este homem, Éber, foi quem guardou e resguardou a cultura e a língua. Então, a partir dele, nós vamos começar a falar do povo hebreu, até a entrada do povo em Canaã, a terra prometida. Nós temos todo o episódio de Babel, mas os estudos nos remetem que este homem, Éber, filho de Sem, preservou a língua. Ali se começa a escrita do próprio hebraico. E aí, caminhando, nós vamos ter os israelitas. Todos nós também lembramos que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E então surgem as 12 tribos e o reino unido, em que nós vamos ter o rei Saul, o rei Davi e Salomão. Então, a partir deste momento, as Escrituras vai começar a trabalhar o nome do povo de Deus como os israelitas, os filhos de Israel. Bom, o tempo passa, o reino se divide, todos nós conhecemos a história, né? Israel fica mais ao norte, depois Judá mais ao sul. Primeiramente, Israel é levado cativa pelo povo assírio e 300 anos depois, Judá é levada cativeira pela Babilônia. O que vai acontecer? No retorno do cativeiro babilônico, então, com a reconstrução do templo por Neemias, Zorobabel e a restauração do culto com Esdras, a partir deste tempo, o povo então é chamado e reconhecido como povo judeu. Irmãos, isso é apenas uma curiosidade para nos acrescentar, para enriquecer o nosso estudo. Então, só de forma bem resumida, Éber, até a conquista de Canaã, a Bíblia vai tratar como povo hebreu. Do Reino Unido até os cativeiros, a Bíblia vai se remeter ao povo como os israelitas ou os filhos de Israel. E depois disso, do retorno do cativeiro até o Novo Testamento, o tempo todo a palavra do Senhor vai se remeter como o povo judeu. Amém. Amém. Irmãos, graça e paz, um bom dia a todos. Feliz por compartilhar de mais um estudo com a igreja. A aula de hoje, irmãos, ela é dividida basicamente em duas partes. Numa introdução que estaremos falando do período em que foi escrita essa carta aos Hebreus, o autor de Hebreus, por que ela foi escrita, para quem ela foi escrita. E na segunda parte nós vamos falar da estrutura dessa carta. E ao iniciar a aula de hoje, irmãos, eu vou iniciar com Hebreus capítulo 11, onde vai falar dos heróis da fé. O primeiro versículo, irmãos, da carta aos Hebreus do capítulo 11, o autor diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E o autor ele vai continuar os versículos seguintes, irmãos, falando da fé. Mas no versículo 4, ele vai citar Abel, o primeiro sacrifício registrado na palavra de Deus. Veja que o autor aqui ele está se arremetendo a Gênesis. E ele vai continuar os versículos seguintes do capítulo 11, irmãos, falando também de Enoque que andou com Deus. Ele vai falar de Noé,
depois de Abraão, os seus filhos. Ele vai contar a história de Moisés, do chamado de Moisés. Ele vai falar também das muralhas de Jericó, Raabe, Sansão, Davi, Salomão. E ele cita também anjos, profetas e sacerdotes dentro deste capítulo. Irmãos, com este texto, com este capítulo, nós temos uma convicção e certeza. O autor de Hebreus conhecia a história do seu povo. Ele conhecia o Antigo Testamento. Disso não nos resta nenhuma dúvida. Com esse texto, irmãos, ele também vai dizer que estes homens, que estes personagens, eles perseveraram na fé e todos eles obtiveram um bom testemunho. E em toda a carta aos Hebreus, irmãos, ele vai dizer que todos estes personagens foram usados por Deus para a vinda do Messias. E ele então vai contando a história desses personagens. Bom, sabendo que o autor tinha tanto conhecimento, nós podemos perguntar: quem é o autor da carta aos Hebreus? Isto mesmo, irmãos, nós não temos nenhuma referência bíblica ao autor da carta aos Hebreus. Alguns estudiosos apontam, irmãos, para Barnabé, outros para Lucas, Priscila e Áquila. Martinho Lutero diz que foi Apolo quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas a maioria dos estudiosos entende que foi o apóstolo Paulo. Nós não podemos afirmar e dar essa autoria ao apóstolo Paulo, irmãos. E também, como Orígenes disse, somente Deus pode revelar quem foi o autor da carta aos Hebreus. Mas é claro que em toda a narrativa, os estudiosos se pegam em alguns sinais que foram deixados aqui durante a carta. Por exemplo, no capítulo 13, versículo 23, o autor ele vai falar de Timóteo que tinha saído da prisão e o autor pede para que Timóteo venha visitá-lo depressa. E também, na saudação final do capítulo 13, ele diz que ele manda uma saudação, eles saúdam, ele diz que os da Itália mandam a saudação para aqueles que estão lendo a carta aos Hebreus. Então, com isto, os estudiosos entendem que Paulo estava preso em Roma em mais ou menos 66 depois de Cristo, e na prisão em Roma ele escreve essa carta. E foi este mais ou menos o período. Mas também tem um outro ponto, irmãos. O objetivo não é aqui debater quem foi o autor e quem não foi. Mas tem algo que me chamou muito a atenção ao estudar a carta de Hebreus. Isto não estão nos livros de estudo, mas comparando as cartas de Paulo com a carta aos Hebreus, eu percebi que no último versículo de Hebreus, ele finaliza assim: a graça seja com todos. Isso me chamou a atenção, porque a tese, a doutrina do apóstolo Paulo, que nós somos salvos pela graça. E Paulo também, nas 13 epístolas, em todas as suas cartas, sem nenhuma exceção, ele finaliza as suas saudações, dizendo: a graça seja com todos, ou a graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isto também não significa que foi o apóstolo Paulo. Apenas uma curiosidade sobre esses estudos que estamos fazendo sobre quem foi o autor de Hebreus. E nós podemos ainda perguntar: qual foi o período em que foi escrita a carta aos Hebreus? Estima-se, irmãos, que foi escrita entre 60 e 70. Mas também não podemos afirmar esta data, Não há registro em toda a Bíblia sobre o período em que ela foi escrita. Mas nós temos uma certeza de que ela foi escrita antes de 95, porque em 95 Clemente de Roma, ao escrever uma carta para Corintos, ele registra em sua carta, ele escreve que, ele cita, melhor dizendo, de que Hebreus, e cita em sua carta, a carta de Hebreus, mas, então nós temos esta certeza de que ela foi escrita antes de 95, mas a maioria dos estudiosos aponta que ela foi antes da destruição do templo, sim, antes de 70. Por quê? Há pelo menos, irmãos, há 3 menções durante a carta aos Hebreus sobre os sacrifícios que os sacerdotes faziam. E se ainda havia sacrifícios, é porque o templo ainda existia. Bom, então entende-se, irmãos, também que foi no período de Nero, do imperador. Esse foi um dos piores períodos do cristianismo, da igreja primitiva, onde nós sabemos que este imperador matou muitos judeus, cristãos, e a perseguição era terrível. E nós podemos ainda prosseguir aqui perguntando: para quem
foi escrita essa carta? Para quem escreveu o autor de Hebreus? A carta, o próprio nome já diz, foi para os hebreus. E como a Tati já explicou, entre judeus, hebreus, israelitas, nós podemos dizer que ela foi escrita para os judeus cristãos, irmãos. E na carta aos hebreus não há nenhuma menção sobre, nenhuma referência sobre os gentios. Ela foi específica para os judeus cristãos. E como diz João Calvino, ela não tem nenhum cunho, irmãos, evangelístico. Essa carta era para quem já conhecia o Evangelho, quem já tinha aceitado a Cristo. Não foi para converter os judeus, mas sim para aqueles que já tinham aceitado o Evangelho. Lembrando, irmãos, que os judeus, eles não tinham nenhum problema com Roma. Eles tinham seus sacrifícios, as suas tradições, e não era incomodado pelo imperador. Mas os judeus cristãos, sim, estes eram perseguidos, eram mortos, e mesmo fora de Roma, mesmo em Jerusalém, os judeus cristãos, eles eram mortos. Os judeus entravam em suas propriedades, saqueavam, matavam suas famílias, e por conta, irmão, dessa forte perseguição, nós vamos entender o porquê foi escrito a carta aos hebreus. Bom, por conta, irmãos, como eu disse, desta forte perseguição, muitos judeus cristãos estavam apostatando, eles estavam regressando ao judaísmo. Mesmo aqueles que não estavam regressando, estavam vivendo à sombra do judaísmo. Eles conheciam a palavra, conheciam o evangelho, mas ainda estavam praticando os sacrifícios dentro do templo. Bom, nós poderíamos até, irmãos, dentro desse conceito, olhar para os dias de hoje, trazer para os nossos dias, e vemos dentro das igrejas muitos que aceitaram a Cristo, vêm na igreja, cantam, oram, seguem a Cristo, mas ainda estão seguindo as práticas ainda do mundo, não? Bom, então, irmãos, por conta desta apostasia, o autor de Hebreus, ele vai escrever para esses judeus cristãos e dizer a eles que, olha, nas minhas palavras, vocês que estão seguindo aos sacerdotes, estão fazendo sacrifícios, estão seguindo aos profetas, estão seguindo a lei mosaica, a Moisés, existe um Jesus, existe Cristo, que ele é superior a todos estes. Então a carta, ela vai mostrar a superioridade de Cristo acima de todos estes personagens. E também ela tem um cunho, irmãos, de exortação. O próprio autor, no capítulo 13 de Hebreus, ele vai falar que é uma carta exortativa. Ela tem 5 exortações. Ele realmente chama a atenção dos judeus cristãos. Mas é claro, o desejo do autor, sem dúvida nenhuma, era de que os judeus se mantivessem firmes no caminho do Senhor. E ele vai dizer ao longo da sua carta que Jesus é o melhor caminho. Bom, passando então, irmãos, por essa introdução, nós vamos agora entrar na segunda parte e entender a estrutura dessa carta. Tá? Lembrando, irmãos, que quando o autor ele escreveu, não é como nos dias de hoje, escreve aqui num papel, rasga e joga fora. Inclusive, escrever uma carta, para alguns, não era tão barato. Então tinha os escribas, tinha aqueles que tinham melhor letra, tinha uma técnica, então não era tão simples assim. E o autor, ele tinha que ter uma estrutura dessa carta para poder desenvolver nos rolos, para poder vir escrevendo. Então nós vamos agora entender toda a estrutura, como foi montado, como ele veio passando para poder transmitir a mensagem que ele gostaria. Bom, não sei como que os irmãos estão visualizando esse quadro. Nós percebemos que no fundo branco talvez não consiga visualizar tão bem, mas o que está mostrando nesse quadro exatamente toda a carta, onde o autor ele está mostrando a superioridade de Cristo na pessoa, superioridade de Cristo na obra e também na fé. Então, na pessoa, Jesus ele é superior aos profetas, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés. E nesses intervalos ele vem fazendo uma exortação. E o mesmo ele prossegue também na obra. Então ele é superior aos sacerdotes e ele é superior no sacrifício. Na pessoa, irmãos, o autor ele não tem muita dificuldade em explicar isso daqui. Por quê?
ele vai ocupar um trecho até curto de sua carta, apenas 4 capítulos. Mas, quando ele vai falar da obra, do sacerdote e também a superioridade no sacrifício, ele ocupa um trecho maior da sua carta, que vai do final do capítulo 4 até o capítulo 10. E o restante da carta, ele vai falar da fé. Então, Jesus é com exemplo e também com santidade. E ele faz as 2 últimas exortações. Então esta é a estrutura da carta. E agora a Tati ela vai falar da superioridade na pessoa, na primeira parte ali, os 4 primeiros capítulos. Amém. Amém. Então, como a gente compreendeu até aqui, a carta aos Hebreus ela é uma carta exortativa e ela foi escrita de uma forma muito retórica e eloquente. A pessoa que escreveu essa carta era uma pessoa muito culta, de fato tinha um conhecimento muito profundo do Antigo Testamento, das leis mosaicas, como também um conhecimento profundo do ministério de Jesus Cristo. Então, de forma bem sintética, como o Binho disse, agora a gente vai falar da superioridade de Cristo aos profetas, a superioridade de Jesus aos anjos, a superioridade da pessoa de Jesus a Moisés, a Josué. Nós vamos falar também da nova aliança e finalizar com as exortações, que elas vão se dividir em deveres sociais e deveres espirituais. Irmãos, nos dias atuais a gente também tem uma tarefa a cumprir. Muito nos cabe a alertar também aqueles que ouvem o Evangelho, ouvem a palavra do Senhor, mas acaba oscilando em continuar nas suas práticas de pecado, em não levar uma vida regenerada, tendo um coração piedoso. Então nós temos que vigiar. Tudo que nós aprendemos nas Escrituras do Senhor, nós devemos trazer para os nossos dias atuais. Será que eu continuo tendo uma vida de maledicência, de mexerico? Será que de fato eu estou desenvolvendo um amor fraterno com os meus irmãos? Então é importante a gente trazer também todo esse estudo para como nós estamos vivendo hoje a nossa vida cristã nos dias atuais. E os judeus, meus irmãos, eles tinham muita dificuldade de substituir a lei pelo Evangelho, né? Então o autor ele já vai iniciar a superioridade de Cristo aos profetas dizendo o seguinte: havendo Deus falado pelos profetas, nestes últimos dias falou pelo Filho. Então a carta vai começar assim: então Deus falou outrora pelos profetas, agora pelo Filho. Antes o Senhor falava aos pais, aos patriarcas, hoje ele se dirige a nós. Antes Deus falava diversas vezes, agora nestes últimos dias. Ou seja, meus irmãos, os profetas, eles anunciavam quem? A vinda do Messias. Cristo é a mensagem dos profetas. Então aqui ele não aprofunda muito o seu argumento, mas ele já deixa claro a superioridade do Senhor Jesus Cristo às pessoas do profeta, né? Cristo é superior. Então aqui ele já começa a fazer uma concordância entre o Antigo Testamento e o Evangelho. E aí ele vai prosseguindo na construção do seu raciocínio e ele vai falar da superioridade do Senhor Jesus Cristo aos anjos. Irmãos, o que são anjos? Anjos são seres celestiais que foram criados por Deus. Entretanto, qual é a intenção, qual é o objetivo da criação dos anjos? A própria palavra nos ensina. Aos anjos, então, foi ordenado que adorem ao primogênito. Se vocês lerem agora Hebreus no capítulo 1, versículo 6, a própria palavra do Senhor vai estar dizendo para que os anjos foram criados. Aí eu faço uma pergunta, até de certa forma retórica. Meus irmãos, a quem cabe a adoração? A adoração cabe somente a Deus. Então aqui o autor, ele já vai construindo o seu raciocínio de forma eloquente, lógica, retórica, dizendo: Cristo é superior, porque aos anjos eles devem adorar a Cristo, né? E todo o domínio e soberania do mundo não foi concedida a anjos, mas foi concedida ao Senhor Jesus Cristo. Então os anjos, meus irmãos, eles têm uma característica oposta ao domínio. Eles são espiritualmente ministradores enviados ao serviço do Senhor. Mas os judeus eram pessoas muito místicas, e isso não está muito longe dos dias atuais. Nós vemos o estudo da Cabala e tantas outras coisas. Então, feitas essas considerações, nós vamos ouvir a primeira exortação da carta dos Hebreus.
aos Hebreus, que diz o seguinte: meus irmãos, não devemos rejeitar o Evangelho. E se apegar, devemos nos apegar com determinação ao que estamos ouvindo e não nos desviar dessas verdades. Deus quer que o homem seja salvo através do Evangelho, que testifica o quê? A superioridade do Senhor Jesus Cristo. Se eu for negligente com o Evangelho, toda a minha salvação eu estou rejeitando. Eu quero relembrar os irmãos da carta aos Romanos, que diz lá no capítulo 1, versículo 16. Isso é um texto para que nós tenhamos de cor, não só na nossa mente, mas no nosso coração. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu não creio no Evangelho, obviamente eu estou rejeitando a salvação. Feitas essas considerações da carta, o autor então agora ele vai começar a desenvolver a sua estrutura, demonstrando a superioridade de Cristo a Moisés. Aqui é um assunto delicado para o povo judeu, porque para eles não havia ninguém que pudesse ser superior a Moisés. E eu explico. Como Moisés recebeu a lei da mão de Deus, eles entendiam que ninguém poderia ser maior do que este profeta, né, esse grande legislador. Mas nós precisamos observar algo muito importante, porque apesar de Moisés ter recebido a lei das mãos de Deus, como está escrito lá em Êxodo 34, a lei ela não tem poder de salvar o homem. A lei o tempo todo ela vai estar apontando para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente pode dizer que Cristo é o cumprimento da lei, somente nele nós alcançamos a salvação. E para construir esse raciocínio, esse argumento, o que o autor da carta de Hebreus ele faz? Agora ele vai iniciar uma analogia com a construção de uma casa. Olha que interessante como ele vem argumentando. Ele vai escrever o seguinte: Deus, ele é o arquiteto, ele é o projetista, é quem desenhou todo o projeto. Jesus Cristo é quem edifica o projeto de Deus, ele edifica a casa do Senhor. E Moisés foi um servo que serviu na casa de Deus. Feita essa analogia, o autor ele foi muito sábio, porque ele não minimiza o ministério de Moisés, de forma alguma, mas ele só coloca em categorias diferentes. Então, aquele que constrói a casa é superior ao que serve. Então, Jesus é digno de maior honra do que a Moisés. Acho que aqui fica bem claro, então, a construção do argumento do autor. E ele continua, né? Agora ele vai falar sobre a superioridade de Cristo à pessoa de Josué. Você pode ler para a gente, por favor, Binho? 4. Aqui. Desculpa. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Vamos entender aqui qual é a mensagem que o autor aos Hebreus está transmitindo. Vejam, Moisés não conquistou a terra prometida, ele pôde só observar. Coube a seu substituto, né? Coube a Josué conquistar a Canaã, a terra prometida pelo Senhor. Mas o povo de Deus não teve descanso, porque eram tempos de batalhas, eram tempos de conquistas, e somente Jesus Cristo pode nos trazer esse descanso espiritual. Então, por isso ele diz: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Nós estamos caminhando para Canaã espiritual. É uma promessa do Senhor. Nós vamos encontrar esse descanso. Então, depois que o autor fala, né, desse descanso espiritual e eterno, ele vem fazendo uma exortação também. Ele vai dizer o seguinte: esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia na desobediência. Todos nós lembramos lá do Antigo Testamento, muitos morreram no deserto, a poucos coube entrar na terra prometida.
Então, irmãos, vigiemos, olhemos para a nossa vida, para que não haja desobediência e que não cometamos o mesmo erro que aquele povo no passado cometeu. E somente Jesus vai poder nos dar esse descanso tão esperado e que será eterno. Então, aqui o autor vem demonstrando a superioridade também de Jesus Cristo à pessoa de Josué, porque são personagens muito importantes ali para a cultura judaica, assim também como é para nós cristãos, mas Jesus Cristo é superior. Então, meus irmãos, naquele tempo, sobre a égide da lei, quando havia impureza e pecados, todos nós sabemos que Deus separou homens, e então ele instituiu o sacerdócio. Para quê? Para que fosse feitos sacrifícios para a remissão dos pecados. Então agora a gente vai começar a entrar nesse tema da superioridade de Cristo como sumo sacerdote. Aí daqui você pode dar continuidade. Amém. Então é a superioridade agora na obra, irmãos. Amém. Falar sobre a superioridade de Cristo no sacerdócio e também no sacrifício, eu penso que não foi tão simples assim para o autor da carta aos Hebreus. Lembrando que o sacerdote era aquele que levava o animal no templo, sacrificava e fazia a expiação do pecado do povo. O sacerdote, ele estava em convívio com a população. Também, irmãos, o sacerdote era aquele que fazia expiação conforme a lei de Moisés. Então, de geração em geração, eles vinham fazendo isto. Então, para o autor explicar que Jesus ele é superior aos sacerdotes e superior também no sacrifício, que não haveria mais necessidade do sacrifício, eu penso que não seria tão simples assim. No entanto, que ele vai deixar do meio da carta para o final para poder fazer essa explicação. Mas logo no início da sua carta, ele vem construindo um raciocínio para poder o autor, o leitor, melhor dizendo, ir entendendo isto. Então ele inicia no capítulo 2, a partir do versículo 16, e nós vamos ler um pouquinho mais agora, alguns versículos e alguns capítulos, acompanhando este raciocínio, essa construção que ele veio fazendo para explicar a superioridade de Jesus. Amém? Então o capítulo 2, irmãos, versículo 16, diz assim, pois ele quem? Jesus. Então Jesus evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Como eu falei no começo, percebe-se aqui que Jesus Cristo, ele veio para os descendentes de Abraão e o autor não tem nenhuma preocupação em falar dos gentios. Essa carta ela é muito específica para esse público. Bom, e no versículo 17 ele vai concluindo: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. O que ele está dizendo, esse se tornasse, é que ele deixou a sua glória, se tornou como um de nós, para ser agora o quê? Para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O autor aqui ele não vai continuar mais esse assunto sobre o sacerdócio. Ele dá uma pausa. Ele simplesmente explica que ele deixou a sua glória no capítulo 2 e se tornou como um de nós para ser um sumo sacerdote. Ele continua falando também no capítulo 3, ele apenas dá uma explicação muito rápida, mas nós vamos agora, irmãos, para o capítulo 5. Melhor, no capítulo 4, versículo 14. Ele vai continuar essa construção. No capítulo 4, versículo 14, ele vai mostrar as 3 características de Jesus. E eu vou ler com os irmãos. Diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Percebe? Ele deixou 3 características. Primeiro, ele é grande. Se ele é grande, os demais sacerdotes são inferiores. Ele é o maior. Ele também diz que ele penetrou os céus, ou seja, ele foi até a destra de Deus. Ele atravessou o véu, rasgou o véu e foi ao Santo dos Santos. E no contexto, continuando todo o contexto da carta aos Hebreus, ele vai dizer que Jesus Cristo está à destra de Deus. Então, na terceira característica aqui, irmãos, deste versículo, ele trata Jesus como Filho de Deus.
E também, irmãos, ele vai deixar bem claro em toda a carta que este é o Messias anunciado lá em Abraão, o Messias prometido em Abraão. Ele deixa claro isso daí em toda a sua carta. Bom, ele vai agora no capítulo 2, ele deixa a sua glória, se torna como um de nós. No capítulo 4, as 3 características, e no capítulo 5, ele vai explicar a ordem araônica. E nos 4 primeiros versículos, irmãos, aqui, não tem nenhuma dúvida, nenhuma novidade para os judeus, porque era de convívio. O que ele vai dizer é que o sacerdote, ele ia ao templo, levava o animal e fazia expiação do pecado. Não tinha nenhuma dúvida. Mas, entretanto, ele vai mostrar a partir do versículo 3 a imperfeição desse sacerdócio. Então, eu vou ler com os irmãos, no versículo 3, diz assim: e por esta razão, ou seja, o sacerdócio araônico, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo, como de si mesmo. O que ele está dizendo? Que ele está oferecendo sacrifício pelos seus próprios pecados. Ele está mostrando a imperfeição desse sacerdócio. Era imperfeito. E no versículo 4 seguinte, ele vai mostrar agora que Jesus Cristo, ele não se intitulou um sumo sacerdote. Diz assim, irmãos: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando ele é chamado por Deus. Então o que ele está dizendo no versículo 4 é que Jesus não levantou a mão e falou assim: eu sou um sacerdote. Não é isto. Ninguém toma essa honra para si mesmo. Ele deve ser chamado como foi Arão. Percebe, irmãos, que neste contexto, talvez na mentalidade, na mente dos judeus, estejam fazendo uma pergunta: como pode Jesus Cristo, sendo da tribo de Judá, ser um sacerdote? Nunca existiu nenhum sacerdote dessa tribo. Ele deve ser da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Então ele vai explicar agora no versículo 5 e no versículo 6 qual foi a ordem em que Jesus foi chamado, porque ele também teve que ser chamado por Deus para ser um sumo sacerdote. Então no versículo 5 eu vou ler o versículo 6, diz assim: como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre. Esse para sempre, irmãos, era porque o sacerdócio araônico tinha prazo. O sacerdócio araônico era de tempos em tempos, era de geração em geração. O sacerdócio de Cristo foi eterno, para todo sempre. Então ele diz assim: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, o autor aqui no capítulo 5, ele explica a ordem araônica e em que ordem Jesus foi chamado. Ele faz uma pausa, ele não continua essa explicação, ele vai fazer uma exortação ao qual eu vou voltar nela logo depois de concluir esse raciocínio. E também no capítulo 6, logo no início, ele está continuando a exortação. Ele só vai retomar essa explicação no capítulo 7. A partir do versículo, no capítulo 7, ele vai concluir a superioridade de Cristo. Mas antes, ele vai criar um gancho para explicar a ordem em que Melquisedeque foi chamado. Então ele vai primeiro falar de Abraão, no versículo 13 do capítulo 6. Eu vou ler com os irmãos. Diz assim, primeira parte só do versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, o versículo 15, e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Obteve, irmão, se cumpriu. Então o que o autor ele está criando esse gancho, dizendo que este Jesus é o Messias anunciado e prometido desde Abraão. Ele cria esse gancho para explicar agora a ordem de Melquisedeque. E no versículo 20 ele vai dizer: onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, agora ele vai começar a explicação da ordem de Melquisedeque. No versículo 1 do capítulo 7, irmãos, vai estar em harmonia com Gênesis capítulo 14, versículo 17. Lá em Gênesis vai contar a história de Abraão,
que saiu para uma batalha, ele vence essa batalha e ao voltar, Melquisedeque, que era rei de Salém, foi ao encontro de Abraão. Eles se encontram no vale chamado Vale dos Reis e Melquisedeque leva pão e vinho e abençoa Abraão. Ponto. No primeiro versículo do capítulo 7 diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Percebe aqui, irmãos, e também nos versículos seguintes, que o autor não tem, por exemplo, a preocupação em falar do pão e do vinho, conforme eu mencionei lá de Gênesis. Hoje, por exemplo, nós poderíamos fazer até uma analogia com a ceia, mas o autor não tem essa preocupação e nem mesmo em falar da batalha em que Abraão venceu. Mas ele tem uma preocupação em falar que Melquisedeque abençoou Abraão. Irmãos, o que nós estamos falando aqui é uma ordem de grandeza. É que o maior, irmãos, abençoa o menor. Ele está tirando Abraão um pouquinho aqui de cima e colocando abaixo e mostrando que Melquisedeque abençoou Abraão. É o pai, irmãos, que abençoa o filho. É o sacerdote quem abençoa o seu povo. É o pastor quem abençoa as suas ovelhas. É uma ordem de grandeza. E teve, irmãos, o reconhecimento por Abraão sobre o sacerdócio de Melquisedeque. E ele diz no versículo 2, diz assim: para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Esse deu dízimos, irmãos, é o reconhecimento do sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? No sacerdócio araônico, eles tinham uma lei ao qual os sacerdotes poderiam colher o dízimo do povo. Mas 400 anos antes, irmãos, Abraão voluntariamente ele reconhece o sacerdócio de Melquisedeque e ele dá então o dízimo. Bom, nos versículos seguintes, irmãos, ele vai continuar a descrição de Melquisedeque. No versículo 3, ele diz assim, eu vou continuar o versículo 2. Então, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei da paz. Versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao quem? Ao Filho de Deus, que permanece para todo sempre sacerdote, perpetuamente, irmãos. E agora o autor ele vai explicar, depois dele ter falado do sacerdócio araônico, o sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, da ordem em que Jesus foi chamado, ele não se intitulou, ele vai mostrar agora a superioridade de Jesus sobre o sacerdócio, a partir do versículo 23 que diz: ora, aqueles são feitos sacerdotes, ele está se referindo ao sacerdócio araônico. Então, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Sacerdócio araônico. Agora ele vai falar de Jesus. Diz assim: este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, e por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém. Diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque ele fez isso uma única vez, irmãos, por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui um filho perfeito para todo sempre. Amém. Então aqui ele vai continuar os capítulos seguintes, também falando sobre o sacerdócio araônico, o sacerdócio de Cristo e da superioridade também no sacrifício, mas esse texto ele conclui mostrando a superioridade de Jesus sobre o sacrifício. Irmãos, eu retomo aqui, como eu disse para os irmãos, no capítulo 5, falando agora da exortação que ficou entre o sacerdócio araônico e o sacerdócio de Melquisedeque. Amém?
O nosso tempo, de fato, ele é muito rápido, ele corre, não nos espera. No versículo 13, irmãos, do capítulo 5, eu não gostaria de pular, de passar essa exortação, porque eu achei muito pertinente o autor, ele chamar a atenção da igreja. Ele disse assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, o que o autor ele está dizendo aqui, ele está fazendo uma analogia, claro, com o alimento, e que a igreja não estava progredindo, porque estava ainda tomando leite. A criança sempre está tomando leitinho, e se ela não comer um alimento sólido, ela não progride. E é isto que o autor, inclusive esta exortação, irmãos, nós podemos trazer para os dias de hoje. Nós olhamos para igrejas e vemos muitos sem o interesse desse alimento sólido, em se aprofundar nas escrituras, irmãos. Muitas vezes nós olhamos para as redes sociais e vemos dentro das igrejas, irmãos, aberrações de liderança, e líderes que estão deturpando o evangelho. E não sabemos o qual é pior, irmãos. Se são os líderes ou os fiéis que estão aplaudindo essas aberrações. Irmãos, nós precisamos ter profundidade da palavra, nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus, ter alimento sólido. Amém? Nós precisamos disso. Irmãos, no capítulo 6, continuando essa exortação, o capítulo 6 é um dos mais complicados, complexos, difíceis de poder explicar, porque aqueles que acreditam, creem na perda da salvação, apoiam muito nesse capítulo, nesses versículos iniciais aqui. Nós não vamos ter tempo de discutir todo ele, mas o que eu queria deixar para os irmãos, uma reflexão, é que aqueles que acreditam na perda ou não, mantenham-se firmes no caminho do Senhor. Não deixa que Satanás venha desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas abraça Jesus Cristo, vale a pena andar com Ele, para que um dia possamos desfrutar da eternidade junto com Ele. Amém? Irmãos, eu passo agora a Tati, ela vai falar dos capítulos finais. Amém, mas eu diria, uma vez salvo, Amém. Salvo para sempre. Meus irmãos, então aqui a gente compreendeu que o sacerdócio levítico, ele não podia então coexistir com o sacerdócio de Cristo, porque o sacerdócio de Cristo é perfeito, é eficaz, é eterno, a lei finaliza em Cristo. E na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, então, nós vamos ter o quê? Amém. O mundo será renovado. Então agora nós vamos falar de uma nova aliança, ao qual a obra do Senhor Jesus Cristo fez com nós, com o seu povo, também gentil. Não só os judeus, não é verdade? A aliança que nós estudamos sempre lá no Antigo Testamento. Então, Cristo ele é o mediador dessa nova aliança. Vamos ler o texto. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria buscando uma segunda aliança. Então, meus irmãos, lá no Antigo Testamento, quando nós falamos de Moisés, que ele recebeu a lei do Senhor da própria mão de Deus, aquela lei ela foi escrita em tábuas de pedras. Agora, com a nova aliança, Deus está fazendo um novo propósito na nossa vida. Ele está escrevendo a sua lei no nosso coração. Amém. E ele está dizendo, eu serei o Deus deles e eles serão agora o meu povo. Então, quando o autor de Hebreus ele diz dessa nova aliança e torna antiquada a primeira e envelhecida, prestes a desaparecer, ele está então justificando que Jesus Cristo é o mediador desta nova aliança entre Deus e o homem. Que pela fé nós recebemos o quê? A herança desta promessa de salvação eterna. Meus irmãos, isso aqui é tremendo para a minha vida, para a sua vida. E olha a eloquência do autor à carta aos Hebreus. A gente vai entrar agora no capítulo 9 e a gente falou de herança. Nós vamos receber uma herança que é uma promessa de salvação eterna. Então olha o que o autor agora ele vai argumentar. Vamos ler rapidamente. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso dos mortos.
visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Nós bem sabemos, né, meus irmãos, quando tem um testamento há aquela expectativa de receber uma herança. Então ele só vai ter validade depois da morte daquele que instituiu esta promessa. Então Cristo, como a gente entendeu muito bem aqui com a explicação do Binho, ele se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados uma única vez. E pela fé, nós temos então os nossos pecados perdoados eternamente e herdamos uma vida espiritual eterna. Nós aguardamos, irmãos, a segunda vinda de Cristo, não para que o Senhor perdoe os nossos pecados, esse já foi pago lá na cruz. Amém. Mas nós aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus, para que Ele venha buscar, nos salvar. Então nós os esperamos para herdar esse testamento ao qual nos foi prometido. E já caminhando agora, meus irmãos, para o final dessa carta, nós vamos falar de um capítulo muito importante, o capítulo 10, que inclusive vai falar muito da nossa identidade batista. Nós vamos falar agora do sacerdócio universal. Portanto, irmãos, vamos ler, olha o que o texto diz lá em Hebreus 10, no capítulo 19, versículo 23. Portanto, irmão, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Vocês conseguem compreender tamanha profundidade que foi o sacrifício do Senhor? Hoje nós temos o sumo sacerdote. Na lei, só o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos. E se ele tivesse pecado, ele era morto. Ele era fulminado pela glória do Senhor. Jesus, então, se tornou este sumo sacerdócio. E por que nós estamos falando de um sacerdócio universal? Porque eu, Tati, Binho, você, irmão que está me ouvindo agora nesse ensino, você, através da pessoa de Jesus Cristo, você Amém. Pode entrar no Santos dos Santos. Amém. Vocês compreendem a força, o poder que teve o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Jesus, ele removeu todo o sacrifício da lei e substituiu por este sacrifício, que aqui eu estou chamando desse sacerdócio universal. Todos nós temos acesso a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Mas aí, irmãos, o autor ele vai fazer uma exortação. Ele vai dizer o seguinte: com o sacrifício de Jesus Cristo, meu pecado foi perdoado, seu pecado foi perdoado. Mas se nós continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido este conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que nos cabe, irmãos? Terrível juízo de Deus. Gente, essa exortação aqui ela é tão forte que o autor ele vai relembrar. Ele vai dizer o seguinte: vocês lembram como era no tempo da lei de Moisés? Por apenas 2 testemunhas, aquele que pecava era morto perante a comunidade, né? Agora que conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei e julgarei o meu povo, o autor diz: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Irmãos, isso aqui é muito sério. A gente costuma usar alguns versículos fora de contexto, né? Porque a gente gosta de dizer, a vingança pertence ao Senhor, a Deus. De fato, pertence ao Senhor. Mas qual é o contexto que eu estou ensinando aqui para vocês? Aquele que continua a pecar, mesmo conhecendo tamanha verdade deste evangelho de poder que é capaz de salvar a minha vida e a sua vida. Então ele diz, horrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Que Deus tenha misericórdia para que a gente seja obediente, para que a gente persevere, porque o pecado na vida de um crente ele é um acidente, ele não pode ter dolo. Então o autor aqui ele vai encorajar para que eles não perdessem a confiança, que eles perseverassem, e ele vai finalizar assim: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, Deus não se agradará dele. Então nós precisamos nos apegar com fé a esta verdade. O capítulo 11, o Binho já explanou, que é muito importante que depois com calma na sua casa você possa ler, que são os heróis da fé, um capítulo maravilhoso, e todos nós sabemos, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Já no capítulo 12, então, o autor ele vai ser muito firme, orientando, dizendo o seguinte: sigam a carreira proposta olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque, meus irmãos, a disciplina de Deus é para o nosso bem. Qual pai que ama o seu filho e não o disciplina, e não o corrige? Então, o autor ele vem agora aqui
trazendo de uma forma até um pouquinho mais pastoral e dizendo o seguinte: olha, o Senhor corrige porque Ele quer que participemos da sua santidade. Então nós precisamos procurar viver em paz, buscar essa santificação, ter cuidado com a raiz de amargura. Irmão, um coração amargo, frustrado, ele contamina muitos. Nós precisamos buscar em Deus cura, perdão. Então ele vem trazendo essas exortações para que vigiemos. E ele vai trazer uma exortação muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: cuidemos para não ter a síndrome de Esaú. Me chamou muita atenção essa exortação da síndrome de Esaú. Vocês lembram o que aconteceu lá com o filho de Jacó? Ele teve um desejo passageiro e vendeu o quê? A sua primogenitura. E depois, quando ele quis herdar a bênção, ele foi rejeitado. E ele não achou arrependimento, mesmo tendo buscado com lágrimas. Então, queridos, vamos vigiar, ter domínio próprio, tomar cuidado, não cair na fé, às vezes por um desejo passageiro. A gente precisa estar firmes, determinados em se apegar a este evangelho que é salvação para as nossas vidas. O evangelho é poderoso, irmãos. E no último capítulo, então, desta carta, o autor aqui ele vai trazer uma divisão entre algumas exortações sobre deveres sociais e deveres espirituais. Ele vai dizer, olha, quanto aos deveres sociais, irmãos, procuremos crescer no amor fraternal, na hospitalidade, honrar o matrimônio. Sempre me chama muita atenção no Novo Testamento, porque honrar o matrimônio não é escrito só aqui em Hebreus. Nós vamos ver em outras epístolas, como já estudamos, a importância que é o leito sem mácula, fugir de impurezas, não ser avarento, ter contentamento com aquilo que se tem. E já nos deveres espirituais, o autor ele vai dizer o seguinte: irmãos, lembrem dos seus líderes. Não se deixem enganar com doutrinas estranhas. Como o Binho disse, cada dia mais nós temos visto aberrações, o povo distorcendo o evangelho, criando teorias e por aí vai. Por isso a importância de conhecermos a palavra do Senhor, de estudar, de estarmos aqui reunidos nessa escola bíblica dominical. E ele diz, pratiquem o bem, obedeçam os seus pastores, orem pela nossa liderança. Então é fantástico o ensino que essa carta traz, tanto em questões históricas como questões doutrinárias, de exortação e para a nossa vida. Amém. Só lembrando, irmãos, isso não sou eu que estou dizendo, se a palavra do Senhor que é verdadeira, Jesus é o mesmo, hoje, amém, ontem e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando estava preparando esta carta, ou melhor, este estudo, desta aula, eu pensava em meu coração e perguntava, Senhor, por que os judeus não se converteram? Por que eles não aceitaram depois de uma carta tão rica, tão profunda, com um ensinamento tão claro? O autor ele não anula nenhum destes personagens, pelo contrário, ele diz que foram todos eles muito importantes. Sim. A fé demonstrada por eles foram tremenda, mas que Jesus Cristo ele é o único caminho. E por que não houve a conversão? Irmãos, então veio em meu coração que nem eu, nem você, nem a carta aos Hebreus pode convencê-los, mas somente o Espírito Santo de Deus. Amém. Então, irmãos, que nós possamos orar pela nação de Israel, que possamos também orar, irmãos, pelo Brasil, pela nossa nação, para que caia toda a idolatria do meio dos gentios também. Sim. Que nós possamos orar pelos nossos vizinhos, nossos parentes, que ainda não entenderam que só há um mediador entre Deus e o homem. Amém. Somente Jesus é o caminho. Irmãos, eu concluo aqui, gostaria de finalizar com uma breve oração, finalizando a nossa aula de Hebreus. Amém? Amém. Pai amado, nós te glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Sim. Eu agradeço a ti porque a salvação chegou em minha casa, em Aleluia. minha família, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Deus. Te peço, ó Deus, para que haja um mover do Teu Espírito Sim. Santo na nossa nação, Amém, que haja um Senhor. mover do Teu Espírito Santo sobre Israel, Senhor, Amém, que Senhor. possa tirar todas as escamas, Senhor, Sim, Deus. todos os embaraços, Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Ti, Senhor, que vidas sejam salvas, Senhor Amém, Jesus, Senhor. pelo mover do Teu Espírito. Ó Deus, Amém. que levantem homens, mulheres a levar o Teu Evangelho Sim, com Deus. ousadia e poder e autoridade da Tua palavra, Senhor, Amém. que só vem de Ti e que isto seja para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.